fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira. No vídeo de hoje nós vamos comentar mais um pouquinho sobre essa final da Copinha e vamos principalmente comentar sobre as decisões da Federação Paulista de Futebol, que na minha opinião são uma baita de uma injustiça contra o Santos. É claro que assim, a gente já sabia antes do jogo, antes da competição começar, que os jogos, se são clássicos, eles têm sempre torcida única, justamente porque a polícia não consegue controlar os torcedores, por um motivo que, na minha opinião, vocês já sabem qual é, se vocês assistiram o vídeo anterior. Mas existe uma coisa dentro da Copinha que é tradição nesse campeonato. É claro que todas as vezes que a gente tem a final da Copinha, que são jogos no dia de semana, de manhã, no horário não muito acessível para todos, mas do mesmo jeito, sempre os jogos de finais de Copinha são disputados em campo neutro. Pode ser, sei lá, Santos e Botafogo, ou como pode ser Palmeiras e Corinthians, e que do mesmo jeito vai ser campo neutro, mas que geralmente é Pacaembu. É claro que o Pacaembu não está disponível no momento para ter os jogos da Copinha, mas ainda assim, tem várias arenas, a própria Arena Barueri, onde jogou a semifinal de Palmeiras e São Paulo, o próprio Canindé, o estádio da Portuguesa, onde poderia também sediar a final, entre outros estádios, sei lá, até o estádio da Ferroviária em Araraquara podia sediar a final. Mas não, a Federação Paulista de Futebol novamente quebra a tradição, quebra a regra do campo neutro, e um time que já vai ser plasticamente favorecido porque vai ter torcida única numa final, ainda vai poder jogar dentro da sua casa, o que é muito engraçado, O Santos, ontem emitiu várias notas, comentando sobre o assunto, falando que repudia qualquer atitude da Federação Paulista de Futebol de querer fazer um jogo de uma final de campeonato que era para ter duas torcidas, mas a gente já sabe que não pode ter duas torcidas porque a polícia não consegue controlar, E aí, ainda por cima, o que acontece é que não só vai ter torcida única, como vai ser mensagem dos caras ainda. Isso é muito engraçado. Tanto que se o pendesse para o Santos da torcida única, o jogo não ia ser na Vila Belmiro. O jogo ia ser no estádio do Canindé, na Portuguesa. Agora, por que o do Palmeiras tem que ser no Allianz Parque, na casa dos caras, com torcida única numa final de campeonato? Para mim, não faz sentido nenhum essa atitude da Federação Paulista. O Santos vai recorrer sim a essa atitude, tentou conversar, mas aí eles falaram que por problemas técnicos não pode acontecer. Mas a gente sabe quais são os problemas técnicos da Federação Paulista de Futebol. Mas uma coisa que eu quero falar é o que aconteceu com o governador João Dória, ontem, com o presidente do Santos. O presidente do Santos foi apelar diretamente para ele essa decisão e ele confirmou que em qualquer estado do Brasil, ainda mais em São Paulo, a polícia tem totais condições de controlar duas torcidas. Se o governador, que é quem domina tudo aqui no Brasil, em São Paulo, se ele disse que a polícia tem a capacidade de controlar duas torcidas, que podem sim ter duas torcidas dentro do estádio, por que a Federação Paulista de Futebol não muda o campo e ainda adiciona a torcida do Santos? Claro, que o Santos sempre joga contra tudo e contra todos, isso é clássico. Na própria Libertadores, que o Santos chegou até a final, foi roubado contra a LDU, foi roubado contra o Grêmio, foi roubado contra o Boca Juniors. Claro que perdeu a final de forma completamente o mérito do Palmeiras, mas novamente, é impressionante como que tudo dá errado quando o assunto é Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras se encontram nos últimos 5, 6 anos, 7 anos em finais de campeonatos e sempre está pendendo do lado do Palmeiras, E ainda mais com essas atitudes que a gente vê agora com a Federação Paulista, que é uma grande hipócrita quando o assunto é tratado do futebol. A gente já vê o descaso que é o Campeonato Paulista, que é um campeonato que devia ser muito mais valorizado, porque é o campeonato estadual mais forte que tem no Brasil. Mas aí a gente vê casos como esse da Copinha, que era uma competição muito respeitada, que assim ainda é, mas todo mundo gosta de assistir, mas por situações assim, que torcedores do Santos, torcedores do São Paulo e de outros times aí repudiam essas situações, porque vão concordar comigo. Final, jogo único, o governador permitindo duas torcidas, historicamente sempre foi em campo neutro. Por que só porque agora é um clássico com um time mais forte, que claramente é o Palmeiras, por que agora o jogo vai ser disputado no Allianz Parque, que é a casa dos caras, com 26 mil torcedores no estádio, e ainda não vai poder ter a torcida do Santos? Com certeza é uma grande vergonha aí da Federação Paulista.
eu realmente não acho que faz sentido nenhum. Acho que o Santos deveria tentar recorrer hoje ainda, né, para ver se consegue mudar qualquer coisa. Mas como o jogo já é amanhã, o Santos com certeza não vai conseguir fazer nada. Mas pessoal, quero que vocês escrevam embaixo a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem o vídeo, ativem o sininho também para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. E voltem que hoje às 4 horas da tarde tem um vídeo muito interessante falando sobre a torcida independente, o Tricas e a violência nos estádios, que é um ponto bem importante também da torcida independente. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Falou!